Rokushiki, que significa literalmente 6 habilidades. É uma técnica de arte marcial que transforma o corpo humano em uma arma letal. Seu aprendizado requer que o usuário passe por um longo período de treinamento. De acordo com Rob Lucci, quem aprende essa técnica adquire a força de 100 homens e a habilidade de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, já que não é fácil conseguir todas essas habilidades. Então, bora pro vídeo. O Rokushiki foi introduzido e utilizado primeiramente pelos agentes da CP9, no anime e no mangá. Não se sabe sobre a criação da técnica, mas o Rokushiki é utilizado para a marinha para treinar seus marinheiros. O nível de um usuário de Rokushiki é medido por Fukuro ao usar o seu T-Waze, estilo das 6 formas, para calcular a força. Quanto maior o nível, a potência de cada uma das técnicas mais forte se torna. A maioria dos usuários tem a sua própria variação de cada técnica, para aumentar a sua versatilidade e originalidade. Além disso, alguns usuários tendem a ser mais especializados em uma técnica, tais como Fukuro com Soro, Jabara com Tenkai, Kaku com Hangikyaku e Rob Lucci com Shigan. Rokushiki é o estilo principal de combate do governo mundial para agentes secretos da CP9, mas alguns marinheiros também demonstram seu uso. Kobe, usando Soro contra Luffy, os vices-almirantes Momongan e Dalmatian contra Luffy em Marineford. Momongan também usou Geppo contra Luffy, e Dalmatian usou Shigan também contra Luffy. Vergo, entre os marinheiros, é o mais explorado em Rokushiki, usando diversos marinheiros do G5 em Punk Hazard, e a capitã Tashigi usou em seu confronto contra Monet. Não se sabe quando o Rokushiki é espalhado na marinha e como amplamente as técnicas são conhecidas, mas parece que a técnica mais comum conhecida é o Soro. Fora da marinha, também há outros que aprenderam as técnicas Rokushiki, ou adaptaram os princípios para criar sua própria técnica. Luffy, em seu modo Gear Second, é capaz de usar os conceitos de Soro, tendo inclusive uma versão avançada do mesmo, enquanto Sanji ganhou uma variante avançada de Geppo, que ele pode usar tanto no ar quanto debaixo d'água. Primeira técnica, Geppo. O Geppo permite aos usuários saltar no ar, possibilitando permanecer no ar por muito mais tempo do que o habitual. Membros da CP9 podem usar essa técnica para atravessar grandes distâncias sem nunca tocar o chão, ou realizarem rápidos ataques aéreos. Rob Lucci mostrou uma técnica variante, onde ele combina com Soro para criar um movimento tridimensional Kamizuri, e Fukuro podia usar Geppo com uma perna. Foi usado uma vez de forma agressiva por Lucci, realizando um movimento surpresa, agarrando Luffy de costas e o jogando contra o chão com força. Enquanto a técnica em si proporciona várias vantagens tanto dentro como fora da batalha, para o usuário ela só tem uma fraqueza importante. Uma vez que se a utiliza, depende fortemente das pernas do usuário. Restringe todas as partes inferiores do corpo, podendo perturbar de forma significativa. Isso foi visto durante a luta de Fukuro com Franky, quando ele conseguiu se agarrar em uma das pernas do CP9, afetando sensivelmente a técnica. No entanto, deve-se notar que Rob Lucci foi visto usando a técnica com uma perna de cada vez, saltitando, mantendo-se no ar. Assim como o Soro, existem outras versões dessa técnica. Técnicas: Tenkai Dama. Fukuro combina sua Tenkai Dama, girando-se com Soro ao usar Tenkai, e depois usa Geppo para se manter no ar. Kamisori, usado por Lucci em sua forma híbrida, uma combinação de Geppo e Soro, onde Lucci usa Soro em um movimento de zigue-zague no meio do ar, permitindo movimentos extremamente rápidos e em 3 dimensões. Outros agentes da CP9 também demonstram a utilização desta técnica, ou similar, que lhes permite passear através do ar em grande velocidade. Skywalk. Após o time skip, Sanji demonstra essa capacidade chutando o ar para saltar mais alto, dando a aparência de voo. Sanji criou essa técnica para escapar dos Okamas,
kanji do ataque é lido como Kushu Hoku. Hoku é o termo para passeio, ou literalmente alternativa para kashi, um soldado samurai de infantaria durante o período Edo. Blue Walk, uma técnica que permite Sanji viajar em velocidades incríveis, chutando a água várias vezes para ganhar impulso, permitindo assim que ele corresse debaixo d'água, atingindo uma velocidade considerável. Na verdade, é uma versão subaquática do Skywalk. Curiosidades: no modo Gear Force, Luffy consegue saltar no ar de forma semelhante ao Geppo, usando a compressão do seu corpo elástico. Segunda técnica, Tekai. O Tekai endurece os músculos do usuário como um ferro, a fim de anular o dano recebido de ataques. No entanto, ele pode ser quebrado por forças mais fortes. Geralmente, usuários de Tekai tendem a permanecer imóveis. Jabra pode usá-lo em movimento, com seu Tekai Keppo. Semelhante ao Busoshoku Haki, Jabra pode usá-lo para endurecer partes do corpo para atacar. A força do Tekai pode variar de usuários, com diferentes condições físicas. Um usuário com maior nível de força muscular tem um melhor uso do Tekai. Além disso, apesar da densidade física aumentada que se ganha ao ativá-lo, deve-se lembrar que o corpo do usuário ainda é de carne e osso, assim, a resistência tem os seus limites. Franky, por exemplo, usou seu punho de ferro real para romper o Tenkai de Fukuro, e o Tekai de Kumadori não pôde protegê-lo a partir da força insana do Monster Point de Choppa. Além disso, Tekai não pode endurecer o corpo contra ataques não físicos, fazendo com que o usuário seja tão vulnerável como o normal para certos ataques. Um exemplo foi a luta de Sanji contra Jabra, onde Sanji, com seu Diablo Jambe, foi capaz de queimar Jabra. Como tal, até mesmo mestres de Tekai estão longe de serem indestrutíveis, tendo um limite de resistência. No entanto, pode-se melhorar com a maestria. Essa foi a parte 1 do vídeo, então se inscreva no canal para não perder a parte 2 e fique sabendo de todas as habilidades dos agentes da CP9. A parte 2 vai estar na descrição e nos cards desse vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui, valeu!